Não, e inclusive é legal isso, porque conforme as pessoas estavam lendo essas rochas, eles começaram a pensar quanto tempo tem a Terra. E aí foi algo que começou a ser construído, né? Porque afinal, eu tô vendo um monte de coisa. O paradigma, né, era religioso também naquela época, de que a Terra tinha 6 mil anos Mas de idade. no século XVIII já tava começando a mudar. Porque eles já estavam vendo que não tava encaixando. Não tava encaixando. Pra quanto? Estavam falando Então, quanto? essa era a discussão. Não existia. Ninguém falava quanto, só falava 6 mil não parece que Não encaixa. fecha a conta. Não 6 Mas mil ninguém não fecha queria a arriscar conta. também o número. Ninguém arriscava. Alguns até E nem tentavam sabia arriscar, como. mas tipo, chegava a 15 mil, Não, 20 não mil. sabia arriscar, você não tinha como. Por exemplo, tinha uma conta que era a desnudação do Weald, do Weald. Que foi o Darwin que fez. Isso, foi o Darwin, né? Que o Weald é um vale lá na Inglaterra, no sul da Inglaterra, que... quanto tempo teria demorado para aquilo ali ter se formado, né? E aí ele faz o cálculo. Ele observou assim, eu tô vendo o vento que bate aqui, a chuva que bate aqui. Então ele fez uma estimativa, quanto aquilo carcome da rocha por ano. Sei. E aí ele pegou a altura da rocha inteira e falou, ó, então aqui passou Uma pelo regra de menos... 3. E aí ele chegou a 300 milhões de anos, pelo menos que teria aquele ali. Foi uma tentativa, foi fofinho, porque não é assim que se faz, mas foi fofinho. Quem foi muito famoso nessa época de tentar achar a idade da Terra foi Lord Kelvin. Né, que inclusive foi o cara que quando você vai ver em graus Kelvin, né, que você tem o 0 Kelvin, que seria o zero absoluto, e aí... É esse cara. E aí a coisa, esse daí é o cara, né, que ele era físico, e ele foi um dos caras que tentou, um dos primeiros que tentou datar a rocha, datar a idade, datar o planeta. Né. E o que acontece? Ele calculou pela taxa de esfriamento. Então ele falou, a Terra tem tanto de diâmetro, né? Dentro ela é quente, fora ela é fria, então quanto tempo demoraria para esfriar um troço daquele e tal, não sei o quê. E ele chega, acho que em 100 milhões de anos, 200 milhões de anos, uma coisa assim. Acho que não chega, acho que fica em milhares. Ainda. Não, ele chega em milhão. Chega em milhões? Chega em milhão. Chega em milhões, Mas ele usou como base esferas, né? Tipo, ele foi pegando esferas de tudo que é jeito, a esfera de ferro, a esfera de... Quanto tempo demora pra ela esfriar? Que nem o Iberê. Isso, o manual do... É o manual do Kelvin. Né? Isso, é o manual do Kelvin, isso. E aí, com isso, ele vai para... Bom, então eu sei que esse elemento, uma esfera desse tamanho, demora tanto. Eu sei que a Terra tem isso, isso e isso de elemento. Então, e uma esfera do tamanho da Terra, quanto demoraria para ela esfriar? Assim. E também, o que faz muito... É genial. Só que o problema é que ele não considerava ainda, né, que a radiação interior da Terra reaquece o planeta, né? Então, tipo, a Terra não tá só esfriando, ela tá mais esfriando do que esquentando, mas tem reações ali que continuam esquentando o planeta. A parte de radiação, só com a Marie Curie e com o marido dela, e o Becquerel lá, só nessa época que o pessoal vai ver, olha só, você tem como é que fala? Radioatividade, etc e tal. Então, tudo isso daí é que vai ser importante para entender. Então, aí foi só na virada do século mesmo que a coisa começou a andar mais para isso. E depois, com as ideias do Wegener e as próprias datações corroborando, a deriva continental, né? Que antes também ninguém tinha noção disso. E aí, hoje, a gente sabe que os continentes, eles se mexeram durante o período da existência do planeta, né? E aí é legal, né? Porque hoje a gente sabe quanto tempo tem a Terra. Quanto? E hoje as datações mais recentes dizem mais ou menos 4,5, quase 4,6 bilhões de anos. Bilhões. Nessa época ninguém chegou perto. Que perto do universo é pouquinho, porque o universo tem 13, né? 13 e pouco. Mas... Só que é interessante pensar numa coisa, que é o seguinte. Os dinossauros, eles são famosos por serem muito antigos. Mas quando você olha a idade da Terra, quão antigos eles são? Exato. Então, eu gosto de dar um exemplo que eu aprendi com o professor Anelli, lá da USP, que é o exemplo de uma jarda. A jarda foi uma medida criada por um rei, não lembro o nome dele, que ia da ponta do nariz dele, com o braço esticado, até a ponta do dedão. Se a gente pensar que o nariz... né, o cara usar o próprio corpo como jarda, né, como medida, né? Se a gente pensar na ponta do nariz como o primeiro dia da Terra e a ponta do dedão como hoje, onde que surgem os dinossauros? Aqui. Na metade? Né? Mais ou menos aqui? Os dinossauros vão surgir mais ou menos na base do dedão. Caramba, tá pertinho. Todo esse tempo aqui, a vida na Terra surge mais ou menos aqui, mas é vida microscópica. Sim. Né? Mais ou menos no nosso ombro, e isso aqui é bactéria e outras formas de vida microscópica. Vida macroscópica vai surgir mais ou menos no pulso, aqui, onde você tem vida que você consegue enxergar olho nu. Dinossauro vai surgir um pouco mais pra frente, quase no meio do dedão, aqui.
E cada vez que você lixa a unha, você tá acabando com a história da humanidade. Na verdade, cada vez você lava a mão, né? Cada vez você Você tira a capinha de sujeira da unha é a É onde a humanidade. gente tá. Ou embora. Porque isso é uma coisa interessante. Para falar em datas, né? Os dinossauros mais antigos que a gente tem hoje, comprovadamente, que a gente consegue dizer isso aqui é um dinossauro, isso aqui é dessa idade e tal, tem em torno de 231 milhões de anos. Tem datações, Rio Grande do Sul. Tem datações de possivelmente 233, mas vai do desvio padrão da técnica de datação, dependendo do mais ou estágio. menos Então, ali, por perto. assim, mais do que 231 não é. Mais do que 231 não é. 231, Bateu. assim, Cara, é certeza. a gente sabe que é. Agora pode ser 233 e agora que... Menos que 231 não é, né? que você falou. não. Pelo menos 231. Isso, pelo menos 231, Pelo menos é isso 231. mesmo, e agora que Silesauros estão colocando como dinossauro também, aí você chuta talvez para 245. Né, para 245, uma origem ali. Então, se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né, 245... Milhões de anos não é nada. Não é nada, né, se for em conta, né? E outra coisa legal é que os primeiros dinossauros do mundo, os mais antigos que a gente tem hoje, né, são daqui da América do Sul. Então, Isso eu não sabia, por exemplo. O Brasil é um dos berços dos dinossauros. Agora, depois da tragédia no Rio Grande do Sul que teve, né, que os caras descobriram um dinossauro que foi... Você viu um Herassaurídeo completo? Herassaurídeo completo que apareceu depois que as chuvas lavaram. Sei. Apareceu, saiu nas notícias, tal. Bom, pra mim, pra você devem ter mandado 47 vezes, exato, né? Enfim. E, inclusive, foi num sítio que eu fui com o pessoal lá do Rio Grande do Sul. que legal. É um lugar lá que é numa fazenda e tal. Sítio, quando a gente tá falando, é sítio arqueológico. Senão a galera Paleontológico. Tá falando... Não, paleontológico. vamos passear, né? Um sítio. Mascar uma matinha, né? Não, mas curiosamente é num sítio. Né? Ah, num tá. sítio também. Esse é um sítio, O sítio paleontológico está dentro do sítio do senhor fulano, lá que eu não lembro o nome. Né? Eu conheci lá, mas... Vocês acham que também vale a pena falar sobre placa tectônica, esse negócio que vocês falaram? Antigamente tudo era junto, a gente vai né? acabar comentando. a gente vai acabar. Agora, o que acontece? Acharam esse bicho lá agora, lá no Rio Grande do Sul, com a lavagem que a água fez, né, das chuvas e tal. Esse dinossauro tá no bolo dos mais antigos do mundo, pra você ter uma noção. Rio Grande do Sul, norte da Argentina e sul da África. São os três lugares. São O sul da África... cinturão onde provavelmente os dinossauros surgem aqui e se espalham pro mundo. Sul da África não é só a África do Sul, né? Aí você pode colocar Tanzânia, Zâmbia, né? E Namíbia, acho. Você consegue colocar. Namíbia é logo abaixo de Angola, né? Então tá ali Isso, no sul, exatamente. Ainda é sul da África. E aí você pensa, tá, mas como que os dinossauros saíram daqui e foram pra Europa, foram pro Japão, né? Eles são bicho terrestre. Como é que chega lá? Porque aí sim, naquela época, todos os continentes estavam unidos num continente só. O Léo, vê se você acha essa imagem do Pangeia. Que é aí a de Pangeia. tudo. Que inclusive muita gente acha... Põe em inglês assim, tipo, Deixa eu dar uma coisa, eu vou abrir o laptop Não aqui. se aguenta. Tranquilo. Não, eu vou abrir e aí eu facilito a vida dele, né, pô? Eu vou mandando, Mas o que que você ia falar? eu te mando as imagens, tá? Você me dá um oi no WhatsApp. E justamente, né, porque muita Bruno, gente o que acha... você tá falando é o seguinte, o que a gente vê hoje... Porque é engraçado, a gente vê mapa hoje... Qualquer criança fala, pô, mas aqui encaixa aqui, Encaixa né? É certinho, meio óbvio. né? Mas alguém teve que provar isso daí, né? E a gente já sabe que os continentes se encaixam há muito tempo. E o cara que provou, que foi o Wegener, né? Que o Pirula comentou, ninguém acreditou nele no começo. Ah, que idiota, continente legal. É louco. É maluco. Mas ele era meio louco. Essa que é a questão. Ele também não se ajudava. Ele era um cara meio louco, né? Ele fazia esse negócio, eu vou pro Ártico sozinho. Ele tinha umas coisas meio Amir Klink sem a segurança, planejamento de segurança. Vou com um bote salva-vidas pro Ártico. Então, pra gente hoje é óbvio, né? Você olha ali, cara, é óbvio que encaixa, mas não foi durante muito tempo. E as pessoas costumam achar que a Pangeia foi o primeiro continente. E que você tinha primeiro a Pangeia e depois ela foi quebrando. E não mas foi isso? Não foi isso. Você tem vários supercontinentes que a gente chama ao longo da história. Ah, é? A Pangeia... Eles vão afastando, juntando, quebra aqui, e junta por que esses isso? aqui. Por conta do movimento das placas tectônicas. Por que eles se mexem? Né? Vamos tentar entender isso daí. E quanto que ele se mexe? Hoje a estimativa é que o Brasil se afasta da África mais ou menos na mesma velocidade que tua unha cresce. Você não consegue ver sua unha crescendo. Acho que dá uns 3 centímetros, 4 por ano. Alguma coisa assim. Você não consegue ver sua unha crescendo, mas você sabe que ela cresce. Claro. Por quê? Né? Enfim. Os continentes, eles estão dentro... Se pensar no planeta,
ele parece muito um ovo, só que com mais redondinho. Porque dentro ele tem um núcleo que é sólido, então pensa como se fosse a gema do ovo. Só que o nosso núcleo é sólido, é ferro, né, principalmente ali. Em volta ele tem um manto, que é o magma, que tá ali. E em cima do magma, como se estivesse boiando, você tem a casquinha do ovo, que é a crosta terrestre. Só que não é uma coisa só. Só que não é uma coisa única, exatamente. Conforme ela foi resfriando, desde o começo do planeta, ela foi rachando, ela foi quebrando. Então, elas têm alguns blocos, que são as placas, que a gente chama. E de vez em quando, uma placa se aproxima da outra. Quando elas batem uma na outra, causa terremoto. Às vezes, uma placa bate na outra e levanta. O que acontece com isso? Sobe uma montanha. Assim que as montanhas grandes se formam. E Os Andes. Por exemplo, os Andes, o Himalaia, foi assim. A Índia, por exemplo, Então, mas duas placas, uma sobe e a outra, o que acontece? A outra vai pra baixo. ela vai para baixo e o que acontece com ela? Ela entra no magma e derrete de novo. Caramba. Às vezes acontece de uma bater de frente com a outra, né? É, É isso raro, acontece. né? E não sobe nenhuma? E não sobe E nenhuma, que elas ficam acontece? fazendo Aí é fricção. atrito. Aí se prepara que vai balançar. Vai balançar Aí é bastante. bastante. É. E algumas placas estão se afastando, por exemplo. Você tava falando da velocidade que as placas andam, não sei o que, né? As duas a 70 km por hora, né? Quanto que vai, coitado. Então, a gente tá se Saudoso afastando Adalto, da- né? O Adalto faleceu, coitado. Né? Poxa, Saudoso verdade. Adalto aí, fica aqui nos sentimentos da família. Então, o Brasil, a América do Sul tá se afastando da África a Tá se 3 afastando. centímetros por É, ano. acho que dá isso, entre Por aí. 3 e 5 por ano. E o que acontece quando as placas se afastam? Fica um buraco no meio? É. Não. O que tem embaixo delas? Magma. O magma sobe, entra em contato com a água, isso acontece no meio do Oceano Atlântico. Então abriu, o magma que está lá embaixo sobe, ele resfria e ele endurece. Então ele forma rocha nova o tempo todo. Então você tem ali no meio, entre o Brasil e a África, você tem a dorsal, né, mesoatlântica, se eu não me engano, e é onde ela está se afastando. Certo. E aí você tem rochas mais novas ali do que essas que estão aqui na costa Isso aí brasileira. que a gente vai ver o quê? Deixa eu ver Ah. aqui. Tá vendo? Então antes você tinha a Pangeia, aqui onde você tem todos os continentes praticamente juntos. E hoje, né, mais ou menos aqui, a América do Sul tá meio torta aí. É. Mas, e você tem entre a América do Sul e a África, e entre a América do Norte e a Eurásia, você tem como se fosse uma linha aqui no meio. Isso você vê no Google Maps. Se você inclusive Se você entrar abre no Google Maps, você e vê. vai afastando, É super legal isso. É. Se você abre o Maps normal mesmo, nem precisa. Só coloca via satélite, né? Coloca pra ver via satélite. não as ruas, né? Não as ruas, não é as ruas que interessam agora, mas. Porque você Você vê essa conseguir- cicatriz do espaço. Você consegue ver essa cicatriz rochosa Todas elas. do espaço. Você Todas vê o elas. desenho das placas, Caramba. praticamente, assim, do espaço. E por que, por exemplo, o Japão tem tantos terremotos ali? Por quê? Porque ele tá no meio de 3 placas É, tectônicas. ele se deu bem, o Japão foi sorteado ali, né? E a Itália também tá no meio de 3. Tá no meio de 3. Mas, E aí você tem 3 placas, tem uma para bater em outras 2 ali. caramba. E aí, com isso, você tem mais probabilidade de ter eventos sísmicos, né? E aí mais terremoto, mais e maremoto. na região de Los Angeles, lá que o pessoal fala do Big One, Ali né? você tem O a- que tem lá? Você tem a falha, né? É a falha de San Andreas. É. Lá eu não me lembro agora o que era, mas rolava. afasta, Coloca uma- bem no meio do Atlântico. entre vai o aproximando Brasil. mais um pouco. Não, volta Não, pro pra outro, onde tava. pro Volta pra onde tava. Isso. Vai aproximando. Só mais Agora um pouco. vai pro oceano. Vai um pouquinho mais pro meio do mar. Ó, você tá vendo? Ó, você tá vendo? Dá pra ver. Tem um zíper ali no meio, ó. Tá vendo? Exato. Não, mais, Não, mais, vai mais pra cima. Não, Aí, ó. Isso. Tá vendo? Vai de Agora norte pra pro sul, assim, o zíper, ó. É. Vai de norte pro sul o zíper ali, dá pra ver É direitinho. onde a Terra fecha, né? Ela puxa o zíper. Então, ó, tá vendo? Dá pra Caramba. ver certinho. É. Dá pra ver, inclusive, os tipos de friagem que acontece. Porque, como a gente tá falando de 2 placas que estão se afastando, você tem as microquebras dela. E elas quebram num padrão que vão formando esses sulcos horizontais. Aqui, Vários risquinhos ali. horizontal olhando desse jeito, né? Essas linhas, assim. Isso é um padrão de rasgo, né? Que é mais ou menos como se você estivesse abrindo um tecido mesmo. Sei. Então rola esse tipo de coisa. E aí, às vezes, sobram umas ilhas ali no meio. Né? Às vezes forma, né? Você vê que o Atlântico sobe tanto que forma a ilha? E- é é. vulcão,
erupção, né? Vai erupção de Havaí. Tipo Havaí. Havaí é Exatamente. totalmente isso. só que o Havaí é no Pacífico, é no é no Pacífico, Atlântico. não é no Atlântico. Mas o princípio é... Aí se você for ver, ó, vai pro Oceano Índico, vai pro outro lado da África. Agora eu quero ver o conhecimento do Léo aí. Passou em geografia. Aí, ó. Exatamente. Ó, tem um zíper ali embaixo de Madagascar ali, aí ele vai subindo... Ilha do Amor. Vai, Só isso eu mesmo. que sei. Então, não, essa daí eu lembro. Cadê? Os dois ali também lembro. Ó. Aqui, ó, também. Aqui, ó, tá vendo? Ó o zíper ali que separa a placa da Austrália, Tá a placa vendo, Léo? da Aqui, Antártica da diagonal. placa da Embaixo. África. É isso aí. Isso. Isso. Ó, tá vendo aí? Tem um outro exemplo. Não sabia ó. que dava pra ver. E sempre E aí com são esses as divisões padrões, ó. das placas tectônicas. Então aqui em Que cima tem uma, aqui maravilhoso. embaixo tem outra. E sempre com esses padrões de fissura, tá vendo? Sei. Aí, se você for indo pra perto da Austrália, você vai ver a divisão entre a Austrália e a Antártica também. Tudo isso daí é muito claro, é Entendi. muito visível e não por acaso é exatamente aonde você vê atividade sísmica, onde você vê atividades vulcânicas, etc. Às vezes tem Mas a atividade... gente tá bom em prever já essas paradas hoje em dia ou não? Esse movimento das placas? Bem melhor do que tava. Não, prever o movimento das placas a gente Sim. prevê. Agora, Saber se quando vai acontecer alguma coisa. isso vai ser não. mais Isso difícil, não né? dá. É. Isso é meio Mas se, difícil. Não, assim, você tem até os sismógrafos que vão pegando, tipo, ele pega um pouquinho de uma vibração que vem antes, mas às vezes não dá tempo de avisar. entendi. Não é um ano antes. Não é, não tem como. Agora, o padrão de afastamento e de aproximação das placas, isso a gente tem. Não, mas em relação ao Big One, por exemplo, eu tô falando do lado de San Andreas, lá não dá pra saber quando vai ser. Não dá. E às vezes tem alerta do tipo, putz, terremoto. Ah, tá. E aí tem alerta, tem sirene, aí as pessoas saem dos prédios, ficam nas ruas, que aí tem menos chance de dar merda. Mas, Mas assim... por que a gente tá falando? Ah, por causa da Pangeia e porque os E como que os dinossauros foram andando... transitavam. Exatamente. Então, o Léo, volta, por favor, Volta pra pra aquela... Aí, pra vê se chegou a imagem que eu te mandei, né? Tá vendo? Então pensa nos dinossauros aparecendo aqui, ó, na América do Sul, Era uma no coisa Sul só. e na Eu acho que África. essa imagem tá boa. É. Essa imagem tá. Daqui você pode ir andando, ó, lá pra Eurásia, pra Austrália, pra Índia, pra Antártica, pra América do Norte. Ah, tá. Ó, aí já tá uma visão um pouquinho mais clara. Tá vendo? Ali tem os mares rasos, os mares profundos, até as montanhas da época, né? E você vê que tava tudo ali, porque já acabaram de juntar, né? Entendi. O continente já acabaram de juntar. E aí você tem e aquilo que tá imerso, né? Também. Tinha o nível do oceano era outro e tal, né?